Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer um top 5 de linhas pós-flop que mais acontece durante o grind. Tá? Esse assunto é importante saber para ele direcionar os estudos que a gente vai ter e as coisas que a gente mais precisa aprender para aplicar durante o nosso grind ali, para aplicar enquanto a gente estiver jogando, beleza? Então assim, como eu acabei de falar, né? Saber os cenários que mais acontecem direciona os nossos estudos para definir boas estratégias, estratégias mais EV que aumentem nossa lucratividade na long run, no longo prazo, né? Nesse top 5 a gente vai falar somente de cenários de single raise de pot, ou seja, aquele pot que no pré-flop só teve um raise. Então não vai incluir linhas de 3-bet pots ou de 4-bet pots no geral, tá? A gente vai começando aqui pelo top 5. O top 5 que a gente chama de stab do Small Blind, na Blind War, e em Limped Pot. Então, para identificar para vocês, eu vou mostrar aqui, por exemplo. Ó. Aqui a gente tem o Range to Note, tá? Um software que a gente vai usar, vocês vão ver com frequência no nosso canal aqui. Eu uso muito ele para poder estudar o meu jogo, estudar linhas específicas. E dentro dele aqui, vocês vão identificar o seguinte. Esse valor entre parênteses são as oportunidades que eu tive de aplicar essa linha. E esse valor em vermelho são as vezes que eu apliquei o STAB. Então, de 780 oportunidades que eu tive, eu apliquei essa linha 54% das vezes. Tá? E o que seria isso? A gente vai clicar aqui no 54% e vamos puxar algumas mãos que a gente jogou dessa maneira. Aqui a gente tem um Rei 8 off do Small Blind. Chega em gap, a gente limpa. Então esse é o cenário, limpa de pot. A gente acaba limpando do Small Blind. E aí o Big Blind checa atrás. Logo, é uma Blind War, Small Blind contra Big Blind, limpa de pot porque o Big ele não aumentou a aposta, ele checou atrás e a gente chega no flop. E aí a Stab é nada mais do que você apostar fora de posição nesse tipo de cenário de limpa de pot na Blind War. Então vocês vão ver que eu aposto um Big Blind aqui. E existem diversas mãos na quais eu faço isso. Vamos para uma outra mão aqui. Cenário parecido, eu tenho aqui 40 Big Blinds, eu limpo do Small, o oponente checa atrás, eu estebo. Tá? Não vamos focar no board no momento, só vamos focar na linha para que vocês se identifiquem e se coloquem mais nessa linha e entendam o que é essa linha. Vamos ver mais um cenário aqui. Outro cenário que eu estebei. Mais um cenário que eu estebei. Certo? Mais um cenário, no caso, que eu acabo estebando. Então, assim, o top 5 da aula de hoje é essa linha, é a linha de stab. A gente está ganhando aqui, ó, esse valor aqui é o valor em Big Blinds a cada 100 mãos que a gente joga. Então a gente está ganhando 18 Big Blinds a cada 100 que a gente joga nessa linha. É uma linha bem lucrativa e que acontece bastante. Tá? Voltando agora ao top 4. O top 4 é o CBET P-Turn. Tá? Então é uma outra linha que a gente vai ver agora, vamos ilustrar através do Range to Note. Então a gente vai ter aqui o top 4, tá? É o post-flop, a gente vai estar em position como pré-flop raise e a gente vai estar aplicando uma CBET P no turn. O que é uma CBET P? CBET é uma abreviação para Continuation Bet, é uma aposta de continuação. Então, no pré-flop a gente foi o pré-flop raiser, a gente foi o jogador que aumentou a aposta no pré-flop e no pós-flop a gente continuou apostando. Tá? A gente vai pegar umas mãos aqui para dar uma avaliada. Ó, chega em gap, a gente faz um raise firstinho aqui, aumenta a aposta no pré-flop. O small blind paga. A gente aposta flop, ou seja, é uma continuation bet, um CBET P turn. Então a gente tem que ter aumentado o pré-flop, certo? A gente tem que ter aumentado o pré-flop e tem que ter cebetado o flop. E aí, após a cebet flop e o oponente dando call, a gente vai e manda uma cebet P turn, um segundo barril. Tá? Essa é uma linha que vai acontecer com frequência também, com uma frequência alta. Vocês podem ver que eu tive 1.029 oportunidades de aplicar e apliquei ela 62% das vezes, ou seja, de 1.000 cenários que eu me coloquei nesse spot, eu apliquei a CBET 600 cenários, 62% das vezes, ganhando um EV aí de 270 Big Blinds a cada 100 que a gente joga. Um EV bem considerável. Tá? E aí são várias mãos dessa. Eu vou pular direto para o turn para vocês entenderem. Ó. O que rolou aqui? Rolou um open raise pré-flop, um cbet flop e a gente manda mais uma turn. De novo, abrir, flop, pré-flop, cbt e flop, mais um barril turn, mais uma cbet turn. Tá? Essa é a quarta linha que mais acontece, em que a gente deve estudar com uma frequência boa e masterizar para ganhar bastante dinheiro no longo prazo, beleza? Acumular o máximo de fichas possíveis e dentro dos torneios se colocar nas posições que mais pagam o dinheiro no geral, beleza? Agora a gente vai para o top 3. O top 3 seria o check raise versus cbet.
tá? A gente abrevia geralmente de check raise. Opa, deu um spoiler aqui. A gente abrevia geralmente de XR, tá? Check raise versus CBET é a terceira linha que a gente vai colocar que mais acontece. Então, voltando aqui para o nosso range to note, o top 3. Uma coisa que eu não acabei não falando, mas é importante vocês entenderem. Isso aqui são 111 mil mãos que eu joguei nos últimos 4 meses. Tá? Então, das últimas 111 mil mãos que eu joguei, incluindo folds, calls, independente de como eu joguei, tá? Esse cenário, essa oportunidade acontece dentro dessas 111 mil mãos. O top 3, que é o check raise, o XR flop, como pré-flop caller, né? Então a gente deu call pré-flop, esse é um spot que ao invés de a gente ter dado raise pré-flop e estar em posição, a gente está fora de posição, out of position, e deu call pré-flop, certo? E a gente está enfrentando uma c-bet no flop. Então, como que acontece esse spot? Né? Primeiro, tive 2.900 oportunidades de dar um check raise no caso, e eu dei check raise 18% das vezes, beleza? E aí a gente vai ver umas mãos aqui. Vamos lá. Primeiro, o oponente tem que ter aberto pré-flop raise no caso. A gente tem que ter dado call, ou seja, a gente está jogando OP fora de posição como pré-flop caller. Tá? Para quem não está entendendo essas nomenclaturas, a gente tem outro vídeo no canal que foi postado há poucos dias, falando exatamente sobre isso, nos tipos de pot que a gente joga. E lá vocês vão entender exatamente o que é cada uma dessas palavras, beleza? Aqui a gente dá check call, o oponente aposta no flop e a gente está enfrentando uma c-bet flop. Tá? Ou seja, ele aumentou a aposta pré-flop, e ele apostou o flop, ele fez uma continuation bet, uma aposta de continuação, ele continuou a agressividade, logo a gente está reagindo, dando check raise, a gente checkou, a gente checa, o oponente aposta, bet, a gente dá raise, check raise versus uma c-bet, beleza? Essa é a linha, uma das linhas que mais acontece também, está aí no nosso top 3, beleza? E vai ter diversas mãos na qual eu faço isso, tá? Aqui vamos ver o que ele chovou, ele até deu all-in, ó. Check raise, e ele dá win, e ele tem um flush draw, e a gente faz um full. Tá? E tem muitas mãos que isso acontece. Ó. Mais uma, pré-flop raise do oponente, a gente, o herói aqui, dá pré-flop call, dá um pré-flop call, ele aposta uma c-bet p flop, e a gente dá check raise flop. E tem muitas mãos que isso acontece, tá? Ó, diversas mãos de diferentes valores. Beleza? Então esse é o nosso top 3. Agora vamos para o top 2. A segunda linha que mais acontece, que a gente vai ter que aprender a jogar para poder masterizar as nossas estratégias, é o check call versus c-bet. Então, ao contrário do que a gente está fazendo, que é dar check raise no top 3, agora a gente vai dar check call, a gente só vai pagar a aposta. E acontece bastante também. Tá? Vocês podem ver que de 2.900 cenários possíveis, eu dei check call 33% das vezes, em comparação com 2.900 cenários que eu dei check raise 18% das vezes, é quase o dobro. Então a gente se defender contra uma c-bet, acontece metade das vezes que a gente defende um big blind, um small blind, então a gente tem que aprender muito a se defender, principalmente das blinds, principalmente do big blind, tudo bem? Então a gente pega aqui um check call e vamos dar uma olhada. Novamente, o oponente dá pré-flop raise, ele dá um raise firstinho, a gente paga pré-flop, e no flop ele aposta, uma aposta de continuação, e a gente dá um check raise, um check call no caso, perdão. Então, o top 2 é check call. São cenários que a gente não vai dar raise, a gente vai só dar call, tá? Mais alguns aqui para vocês entenderem. O oponente aposta, a gente dá call. O oponente abre pré-flop, a gente checa, ele continua a agressividade, dá uma c-bet p flop e a gente OP, dá um check call. Tá? Esse é o top 2, acontece diariamente o tempo inteiro. E a gente tem que aprender a jogar esses cenários, descobrir quais mãos a gente paga, quais mãos a gente dá raise, quais mãos a gente folda, contra qual posição é melhor fazer o quê, certo? Então é só o que acontece e no futuro a gente lapida aprendendo como jogar exatamente cada porção do nosso range. E agora vamos para o mais esperado, né? O top 1, a linha que mais acontece, que vocês têm que aprender de primeira assim para poder começar a aprender a ser lucrativo no poker, é o c-bet e p flop. Né? O nosso top 4 é o c-bet p turn. Por que o turn acontece menos do que o flop? Porque para chegar no turn tem que ter passado pelo flop. Muitas vezes quando você aplica uma c-bet p flop, o oponente já folda. Então não tem tantas oportunidades no turn quanto tem as oportunidades no flop. Né? Então, assim, a c-bet p flop é algo que acontece assim diariamente, o tempo inteiro, e é algo que vocês têm que masterizar e entender muito bem quando utilizar, qual size utilizar, quais posições são melhores, quais combos são melhores, certo? Então vamos ver o que é a c-bet p flop aqui.
Vamos pegar algumas mãos. Só a título de comparação, de 3.200 cenários que eu joguei nos últimos 4 meses, nesse tipo de cenário de CBET e PFLOP, 82% das vezes eu CBTei. É mais ou menos umas 2.600 mãos de 3.200 na qual eu apostei flop, eu continuei apostando flop, o que é algo bem relevante. Tá? E a gente vai ver aqui algumas mãos. Ó. A gente abre pré-flop, aqui a gente, novamente, CBET e P, a gente está em position, estamos em posição no flop, beleza? Então a gente vai lá e aposta flop. É basicamente isso, tá? A gente aposta flop. Essa é a mesma mão do CBET IP turn, inclusive, né? Porque para chegar no turn, para ter uma CBET IP turn, a gente tem que ter uma CBET IP flop. Vamos ver mais umas aqui. Abrir, CBT, abrir, CBT, raise first in contra small dessa vez, apostei também. Beleza? Não estou falando sobre tamanho de aposta, sobre size, sobre tamanho do stack. Eu só quero que vocês entendam que a CBET IP Flop, seja com 20, 40, 60, 80 Big Blinds, seja size baixa ou size alta, ela acontece muito e a gente tem que aprender a masterizar. Beleza, rapaziadinha? Então é isso. Tá? Se você ficou até aqui e assistiu toda a aula e gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí, compartilha e se quiser também se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. E comenta aqui embaixo se você está gostando das aulas, se você que tipo de conteúdo que você gostaria de assistir com a gente aqui, que a gente está sempre vendo os feedbacks e tentando melhorar o nosso canal, beleza? Valeu!